Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos uma bela descrição poética do Êxodo, dos prodígios realizados por Deus no Egito para libertar o seu povo. Nesse trecho do livro da Sabedoria, é feita a memória das intervenções de Deus, dos prodígios realizados por Deus em favor de seu povo. Por isso, inclusive, nós recitamos o salmo que diz: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. O trecho que nós ouvimos começa dizendo: quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiava, levava teu decreto irrevogável. Então assim ele vai descrevendo a última das pragas, que é a morte dos primogênitos. E depois ele vai descrevendo também a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho tornou-se caminho desimpedido, por onde passaram como cordeiros saltando de alegria. E tudo isso pelo poder da palavra de Deus, que como nós dissemos desde o início, quando começamos a ler o livro da Sabedoria, nesse livro, a sabedoria, a palavra de Deus são personificadas, já antecipando aquele mistério que nós conheceríamos no Novo Testamento, que a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, são eternas e são uma pessoa, Jesus Cristo. Então, o livro da Sabedoria foi escrito justamente para os judeus da diáspora. É um livro que foi escrito em grego, por isso não consta na Bíblia hebraica, para aqueles judeus que estavam fora da terra prometida, fora de Canaã, da Palestina, para se lembrarem sempre da sua história, da história de Deus com o seu povo, e justamente para que eles não se sentissem abandonados, esquecidos por Deus, que eles se lembrassem, se recordassem da fidelidade de Deus para com os seus antepassados e que Deus continua sendo fiel também no presente. Daí a importância de nós sempre nos lembrarmos, nos recordarmos, meditarmos a história da salvação e também olharmos para a nossa própria história, para o nosso passado e de como Deus sempre esteve conosco, nos sustentando, sendo fiel, intervindo nos momentos de aflição. O Evangelho, bastante ligado à primeira leitura, fala justamente da nossa perseverança na oração. Essa parábola do juiz iníquo, do juiz injusto, é curiosa porque aqui Jesus compara Deus, que é justíssimo, a esse juiz iníquo, justamente porque muitas vezes nós temos a impressão de que Deus demora, de que Deus está surdo, de que Deus é indiferente. O silêncio de Deus
É o mistério do silêncio de Deus diante do sofrimento e diante da morte dos justos. E a parábola nos leva justamente a ver a paciência de Deus, que quer que todos se salvem, mas que no momento oportuno intervém, que no momento oportuno faz justiça. E a justiça de Deus é bem diferente da justiça dos homens, porque Deus é capaz de tornar os homens justos, é capaz de nos justificar. Então, Jesus conta essa parábola dizendo: se até um homem mau, ímpio, injusto, não temente a Deus, fez justiça àquela viúva por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança, quanto mais o nosso Deus não fará justiça aos seus escolhidos. E São Lucas, no início da parábola, já diz o motivo de Jesus ter contado. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A necessidade de nós sermos perseverantes na oração, mesmo quando possamos ter a impressão, a sensação de que Deus não nos escuta, de que Deus está surdo, de que Deus é indiferente, mesmo quando Deus está em silêncio e não parece responder. É preciso rezar sempre e nunca desistir, porque Deus é sempre presente, ainda que oculto, ainda que em silêncio, mas Deus é sempre presente e faz justiça. E por isso é importante, como na primeira leitura, recordar como o povo de Deus na diáspora precisava se lembrar do passado, de como Deus tinha sido sempre fiel, para não desanimar, não desacreditar e continuar confiando que Deus continuava sendo fiel e que Deus, a seu tempo, interviria em favor de seu povo. Então peçamos hoje, que é sábado, dia de Nossa Senhora, a Virgem Maria nos ajude a sempre confiarmos em Deus, ela que em tantos momentos de sua vida também precisou guardar no coração os acontecimentos que ela não compreendia, ela que esteve de pé aos pés da cruz, confiando em Deus, aguardando a ressurreição, também nos ajude a permanecermos de pé nas aflições, nas tribulações, nas dificuldades, perseverando na oração, aguardando o cumprimento da vontade de Deus, aguardando que Deus nos faça justiça. Amém.